voltei aqui no canal para falar sobre um assunto muito interessante, que hoje a gente vai falar sobre criptomoedas, pessoal. O que são criptomoedas, para que funciona e será que eu deveria investir nesse tal de criptomoeda aí? E esse Bitcoin, será que realmente compensa investir nessa moeda? Será que vai dar algum lucro para mim? Será que eu vou ficar rico como todo mundo fala? E aí, será que isso presta realmente? Antes de começar o vídeo, já clica aqui no botão eu gostei, já clica no sininho e se inscreva no canal. Vamos aqui para falar sobre criptomoedas. O que é criptomoedas? Alguém que já ouviu essa palavra, talvez nunca ouviu falar em criptomoedas, mas já ouviu falar no famoso Bitcoin. O que é Bitcoin? Então vamos lá. Bitcoin nada mais é do que uma criptomoeda. O que é isso? É um ativo digital. O Bitcoin ele é uma das criptomoedas que existe, porque hoje já existem mais ou menos umas 30 mil criptomoedas. Mas a primeira, claro, foi ele, o rei das criptomoedas, o famoso Bitcoin. O Bitcoin foi criado 31 de outubro de 2008 e o seu fundador é um nome bem complicado, se chama Satoshi Nakamoto, e esse cara que criou o Bitcoin, ele está desconhecido, ele está desaparecido até hoje, porque nem sabe quem esse cara é. Só para vocês terem uma noção, ele criou o Bitcoin e subiu do mapa, simplesmente evaporou. Para quem não sabe, o Bitcoin, as frações do Bitcoin, leva o nome de Satoshi. Daí que muita gente acha que o nome dele, do criador, chama-se Satoshi Nakamoto, justamente ali por causa das frações do Bitcoin. O Bitcoin ele é a moeda mais valorizada que existe, já até ultrapassou o ouro e o dólar. Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia ele já chegou a custar mais de 40 mil dólares. Pessoal, hoje o Bitcoin aqui no Brasil ele está custando 121 mil reais, mas ele já chegou a quase 200 mil reais. Um Bitcoin. A gente está falando aqui de Bitcoin, mas Bitcoin nada mais é que uma criptomoeda. O Bitcoin ele foi criado para ser uma moeda descentralizada. Pode ser usada também como forma de pagamento de diversas situações na internet, desde que as lojas utilizem o Bitcoin como forma de pagamento e como meio de pagamento. Em um Bitcoin existem várias formas. Uma delas é você comprar a moeda. Você compra a moeda e você guarda essa moeda numa carteira lá, que pode ser tanto uma corretora de criptomoedas como uma carteira específica para criptomoedas. Não é específica para o Bitcoin, mas sim para outras criptomoedas também. Outra forma de ganhar Bitcoin, pessoal, existe outra forma que é através da mineração. O que é isso, a mineração? A mineração a gente utiliza processamento de rede para validar as transações na blockchain. A blockchain é a rede da criptomoedas e para validar essas transações a gente precisa de processamento. E na onde a gente adquire processamento através de computadores, games, aquelas placas de vídeo lá para games, por exemplo, a gente vai pegar aquelas placas, a gente vai montar um ringue de mineração exclusivo para mineração de Bitcoin. A gente vai pegar todo o processamento dessas placas de vídeo e vai ceder para a rede blockchain. E através de todo esse processamento, a rede vai nos pagar através de uma moeda que é a moeda Bitcoin. Essa moeda é a forma de remuneração, ou seja, é a remuneração que a rede está nos pagando. Então, ou seja, eu cedo todo o meu processamento do meu computador, das minhas placas de vídeo, por exemplo, e ela vai me dar um retorno através de criptomoedas. Hoje em dia, compensa fazer mineração de Bitcoin? Pessoal, depende. Depende do custo de energia, depende do seu equipamento, se aquilo vai ser rentável ou não para você. Aqui no Brasil, como o custo de energia é muito alto, é muito difícil a gente fazer mineração hoje em dia de Bitcoin, porque já é um valor absurdamente. Para você minerar, pensa só, você conseguir minerar uma moeda no valor de 126 mil reais, não é brincadeira, haja processamento. Qual que é a vantagem em fazer aí uma mineração de Bitcoin, ou você comprar Bitcoin, ou em você ali pegar o seu dinheiro e investir em Bitcoin? Existe alguma vantagem nisso? Não é melhor pegar esse dinheiro e colocar na poupança e investir em Bitcoin? Pessoal, para você comprar um Bitcoin hoje, com o valor de mercado que ele tá valendo 126 mil. Então, é o valor de uma casa própria, né? Então, você não vai pegar ali uma casa própria, vender para você comprar uma moeda.
por exemplo. E o valor da moeda, ela oscila de acordo com o mercado. Então, hoje ela pode estar valendo 126 mil, amanhã ela pode estar valendo 130 mil, ou seja, ela deu uma subida, ou amanhã ela pode estar valendo 100 mil ou menos de 100 mil reais, porque o mercado é assim, sobe ou desce. Mas e aí, compensa investir em Bitcoin? Depende. Você hoje não precisa comprar uma moeda, você pode comprar frações dessa moeda. E basicamente a gente compra essa moeda quando o valor dela está baixo, quando ela está em queda. Então a gente compra a moeda quando está em queda e quando ela sobe, a gente vende essa moeda e a gente tem ali, a gente vende essa moeda no momento que ela está em alta para a gente ter um lucro, né? Que é um lucro sobre aquele capital do que a gente investiu ali. Ou seja, depende muito. Alguns governos hoje no mundo estão usando o Bitcoin como reserva de valor, porque como ele já subiu tanto de preço e ele já está valendo aí até mais que o dólar e o ouro, alguns governos já estão aí estocando aí, como se diz ali, Bitcoin ali, justamente para que caso aquela moeda daquele país ali sofresse algum prejuízo, eles podem usar aí o Bitcoin aí para recuperar o mercado ou recuperar o próprio país. Isso é uma reserva, né? Então todo país ele tem uma reserva. Tem países que ele reserva dólares, tem países que ele reserva euros, tem países que ele reserva ouro, ouro mesmo, ouro maciço. Ele compra ouro, espera o ouro valorizar e depois ele vende e utiliza o dinheiro em prol do próprio país. Então você tem inúmeras vantagens que você pode fazer com esses diversos tipos de artifícios e atributos em que você pode utilizar o Bitcoin. Então, e não só o Bitcoin, mas como qualquer outra moeda. Eu estou falando aqui de Bitcoin porque ela é a moeda mais conhecida e ela é a moeda mais rentável hoje em dia. Um Bitcoin valendo 126 mil, você não tem como falar que essa moeda aí, né, é uma qualquer moeda. Essa moeda hoje em dia poderia facilmente substituir o dólar, né? Então vocês podem ver que essa é uma moeda de grande aí valor do mercado. Mas e aí? A gente falou as vantagens de você investir em Bitcoin, em criptomoedas. Mas aí, existe uma desvantagem? Porque só vantagem, né? A gente acaba ali impulsionando e comprando mesmo. Ou se for comprar agora, só tem vantagem nisso daí, vou enfiar meu dinheiro ali. Só que não, tudo tem uma desvantagem. E qual que é essa desvantagem? Ela não é controlada por um governo. Ela é descentralizada. Ela não é uma moeda centralizada, que tem ali um governo por trás controlando. E qual que é a parte ruim disso? Porque existe a parte boa nessa mesma questão, já que o governo não põe a mão, o governo não pode fazer cagada, né? Ele não pode ali criar um imposto, nada sobre em cima, porque ele não tem um controle por trás. Só que se o governo ele tiver um controle em cima da moeda, ele consegue controlar, por exemplo, a inflação. Ele consegue controlar o tanto que essa moeda pode ser emitida. Vou citar aqui o exemplo, o real. Eu posso controlar, eu sendo governo, eu posso controlar quanto de moeda vai ser impressa e assim poder utilizar essa moeda para controlar a inflação do país. Mas e aí? É seguro investir em Bitcoin? Você de casa, você investir em Bitcoin, você pegaria seu dinheiro todo final do mês e falaria, não, agora eu vou pegar meu dinheiro e vou investir ali nessa criptomoeda, porque, cara, se eu começar a investir nessa moeda, minha chance de ficar rico, vai subir aí uns 1000%. Pessoal, como tudo tem vantagens e desvantagens, o Bitcoin também possui um risco, ou seja, o risco da moeda quebrar, por exemplo. Nós tivemos aí no mercado recentemente a Terra Luna, que é uma criptomoeda que muitos milhões aí de moedas de várias empresas, por exemplo, que investiram nela foram queimados, elas viraram pó. O que é isso? Virou pó. A moeda que custava lá, sei lá, R$200 em conversão aqui no Brasil, custou em 50 centavos até menos de R$1. Ou seja, quem investiu muito dinheiro nessa moeda, de um dia para a noite, viu todo o seu patrimônio, né, ir por água abaixo. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui, né, mais esse vídeo falando aqui sobre criptomoedas e principalmente sobre Bitcoin, essa moeda tão famosa aí, né? Que eu tenha ajudado vocês aqui, né, mais esse vídeo falando aqui sobre criptomoedas e principalmente sobre Bitcoin, essa moeda tão famosa aí no mercado que só tá valorizando. Ela deu uma caída, tal, mas agora tá subindo de novo e tá, o povo tá que investe nessa moeda. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, clica no botão se inscreva, clique no sininho para receber novas notificações e tchau, tchau.